Olá, amigos. No início, quando Deus fez este mundo, tudo era perfeito. O jardim em que Ele colocou nossos primeiros pais era exuberante e bonito. Os animais eram amigáveis, as frutas deliciosas e as flores nunca murchavam. Adão e Eva se amavam e juntos desfrutavam não apenas do lugar incrível que Deus lhes tinha dado, mas também da comunhão face a face com os anjos e com o próprio Criador. Enquanto havia muitas coisas maravilhosas para comer nesta casa-jardim, uma árvore se destacava acima de todas as outras, a árvore da vida, que ficava no meio do jardim. Ao comer o fruto desta árvore, Adão e Eva viveriam para sempre. Mas havia outra árvore no meio do jardim que traria a morte, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus os advertiu para não comerem dessa árvore, dizendo: pois no dia em que dela comerdes, certamente morrereis. Por que haveria uma árvore assim no jardim do Éden? Você pode se perguntar. É porque Deus é um Deus de liberdade, e Ele dá às pessoas a oportunidade de escolher segui-lo ou não. Ele convida suas criaturas a escolhê-lo por amor, em vez de serem obrigadas a obedecê-lo. Como vimos anteriormente em nosso estudo, havia um anjo no céu que permitiu que o orgulho e a inveja crescessem e ficassem em seu coração. Ele se rebelou contra seu Criador, alegando que Deus era um tirano injusto. Esse anjo perverso, agora conhecido como Satanás, foi expulso do céu, juntamente com os anjos que o seguiram. Quando Deus criou Adão e Eva, Satanás estava determinado a arruiná-los e seus descendentes e reivindicar o mundo como seu próprio. Lemos em O Grande Conflito que Adão e Eva tinham sido perfeitamente felizes na obediência à lei divina, e esse fato era um testemunho constante contra a alegação em que insistira Satanás no céu de que a lei de Deus era opressiva e se opunha ao bem-estar de suas criaturas. O pensamento de que a lei de Deus era opressiva nunca passou pela mente de Adão e Eva, mas Satanás fez planos para enredá-los. O único lugar em que ele foi permitido no jardim era a árvore do conhecimento do bem e do mal. O único lugar em que nossos primeiros pais deveriam ficar longe, tendo sido avisados sobre seu inimigo satânico. Mas um dia, Eva se viu sozinha na árvore, encarando sua fruta magnífica. Usando uma serpente cintilante como seu meio, Satanás dirigiu-se a Eva com uma voz agradável e hipnotizante. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Ela respondeu: podemos comer frutas das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam da fruta da árvore que está no meio do jardim e não toquem nela, senão vocês morrerão. Aqui, Eva está citando Deus de forma errada, adicionando algo que ele não disse, um erro que Satanás aproveitou. É sempre perigoso adicionar ou tirar o que Deus disse. Através da serpente, Satanás proclamou a primeira mentira já dita na terra. Contrariando diretamente a Deus, ele disse: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. É sempre perigoso discutir com o diabo. Lemos em O Grande Conflito: se Eva se tivesse evitado de entrar em argumentação com o tentador, teria estado em segurança, mas arriscou-se a conversar com ele e caiu vítima de seus enganos. O autor continua: é assim que muitos ainda são vencidos. Duvidam e argumentam com relação aos preceitos de Deus, e ao invés de obedecerem aos mandados divinos, aceitam teorias humanas, que tão somente disfarçam as armadilhas de Satanás.
Para tornar suas mentiras mais atraentes, Satanás sempre mistura um pouco de verdade. Neste caso, a verdade era que seus olhos realmente seriam abertos, e eles conheceriam o mal, assim como o bem, algo que Deus nunca pretendia que eles experimentassem. Como sabemos, Eva cedeu à tentação, e por sua influência, Adão foi levado ao pecado. Aceitaram as palavras da serpente, de que Deus não queria dizer o que falara. Desconfiaram de seu Criador e imaginaram que ele estava a restringir-lhes a liberdade e que poderiam obter grande sabedoria e exaltação por transgredir sua lei. A mentira de Satanás contada no Éden, certamente não morrerás, continua viva hoje, em contradição direta com o aviso de Deus no jardim do Éden e o que ele nos diz em sua palavra hoje. Porque tu és pó e ao pó tornarás, proclamou Cristo a Adão após a queda. Romanos 5,12 nos diz que, por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E em Ezequiel 18:20 somos assegurados, a alma que pecar, essa morrerá. E, no entanto, contrariamente à palavra de Deus, muitos acreditam que a alma nunca morre, vivendo eternamente no céu ou no inferno. Essa doutrina do diabo tem causado danos incalculáveis aos corações e mentes de gerações, apresentando Deus da pior maneira possível. No nosso próximo vídeo, vamos analisar mais de perto o que a Bíblia diz sobre a morte e o que nos diz sobre o caráter de Deus. Enquanto isso, podemos ter a certeza de que a palavra de Deus é verdadeira, acreditando que os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Ao considerarmos este tópico muito importante, convido você a orar comigo agora mesmo. Pai do céu, obrigado pela clara instrução na Bíblia dada a nós sobre o estado dos mortos. Entendemos pelas Escrituras que os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem de nada. Senhor, ajude-nos a nos afastar de entendimentos falsos, doutrinas falsas que foram inspiradas pelo próprio diabo, de que a alma continua a viver após a morte. Pois a Bíblia não diz isso. Senhor, guia-nos enquanto entendemos por nós mesmos essa preciosa verdade sobre a morte e sobre a vida. E, Senhor, nos colocamos completamente do seu lado, do lado da Bíblia, para entender a mais plena verdade sobre o estado dos mortos. Obrigado por nos ouvir agora e abençoar cada um de nós até nos encontrarmos novamente. Olhe para este assunto importante. Em nome de Jesus, pedimos. Amém. Amen.